Olá, você está no canal Kiron e hoje nós vamos falar sobre astrologia. Nós estamos entrando nesse período do ano onde as forças de Capricórnio começam a se irradiar pelo planeta. E nesse período, que se inicia com o solstício de inverno lá no hemisfério norte e com o solstício de verão aqui no hemisfério sul, essas forças construtivas, essas forças de terra cardinal de Capricórnio começam a tomar o éter do planeta e começam a produzir na nossa consciência um certo efeito. Essa é uma época do ano onde as energias construtoras que são irradiadas da constelação de Capricórnio, essas estrelas que estão na constelação de Capricórnio, começam a irradiar certos impulsos que vão marcar nosso psiquismo de uma maneira bastante específica e vão ativar na nossa consciência certas forças, certas funções psíquicas que nesse período devem produzir seus efeitos. Como nós já tínhamos comentado num vídeo anterior, que nós vamos deixar aqui em cima o link, quando essas forças sistêmicas penetram no éter planetário e penetram na consciência humana, elas vão encontrar em cada um uma certa predisposição evolutiva. Vão encontrar algumas consciências num estado psíquico mais maduro e vão encontrar outras consciências num estado psíquico menos maduro, mais imaturo. E isso não tem importância nenhuma para a evolução, porque a ideia é que nós vamos fazer uma série longa de experiências, vida atrás de vida, com essas matrizes psíquicas, até que essa maturidade seja construída e a gente esteja pronto para novas etapas de aprendizado que estão além da consciência humana. Capricórnio é uma dessas grandes constelações que marcam na consciência humana um estado de maturidade. Porém, quando essas forças penetram a consciência humana num estágio evolutivo de imaturidade, elas também vão produzir uma série de experiências e uma série de matrizes que vão permitir que o homem dê seus passos. Vamos ir aos pouquinhos caminhando aqui nos slides, onde a gente tem aí uma imagem arquetípica de Capricórnio. Esse artista conseguiu captar de uma maneira bastante importante certos símbolos que estão ligados à energia capricorniana e que nós vamos estudar de uma maneira um pouco mais rápida hoje. A ideia aqui é que hoje nós vamos produzir um conteúdo, nós vamos estudar um conteúdo que está ligado às forças capricornianas do ponto de vista da personalidade. Então, quando aquela consciência está fazendo a sua trajetória evolutiva no reino humano do ponto de vista da personalidade, ou seja, onde a cruz mutável é que está valendo e a personalidade é o centro de referência de todo o aprendizado, é um período de evolução da nossa consciência onde o eu, que é esse eu tridimensional, com forças mentais, astrais e físicas preponderantes, o ego é o centro de referência de toda a informação, e os desejos pessoais e a vontade pessoal estão preponderando sobre os seus núcleos superiores. Então, esse momento evolutivo é um momento de construção de coisas bastante básicas dentro da energia capricorniana no psiquismo humano. Vamos tentar entender um pouquinho como isso funciona. Primeiro, Capricórnio é uma constelação de terra e, como toda constelação de terra, ele tende a emitir certos impulsos que penetram
em locais da nossa consciência, em funções da nossa consciência, que têm um objetivo bastante específico. Os 3 signos de terra compartilham dessa energia. Touro, a primeira terra, uma terra bastante voltada para o mundo, então a consciência está voltada para fora. Depois, Virgem, a segunda terra, que é uma terra onde a consciência se vira para dentro, é um período de amadurecimento e de aperfeiçoamento das energias da terra. E depois Capricórnio, que é a terceira terra que nós estamos estudando hoje, que é uma terra que se vira para o alto, tenta buscar uma certa conexão com o mundo superior, para construir e enraizar na terra aquilo que foi captado lá de cima. Então, vamos entender um pouquinho o que essa força da terra faz. Primeiro, ela nos coloca numa relação muito intensa com o mundo físico, com o mundo concreto, com a terceira dimensão. Então, os sentidos físicos nas pessoas que são regidas pela terra, Sol em terra, ascendente em terra, uma grande quantidade de planetas em terra produz isso. Os sentidos físicos são muito aguçados, eles têm uma energia bastante intensa e a informação do mundo, conhecimento do mundo, se dá através de toda a informação que penetra pelos sentidos. Então, imagens têm uma força grande, os sons tem uma força grande, mas são os 2 sentidos mais sutis. Esses outros que vêm depois têm uma força ainda maior na Terra. O tato, o paladar e o olfato traz almas e para os indivíduos, para as consciências que estão fazendo a sua experiência dentro dos signos de Terra, eles são extremamente desenvolvidos e extremamente poderosos. Isso torna todos os seres da Terra, os taurinos, os virginianos, os capricornianos e as pessoas que têm uma grande quantidade de planetas nesses signos, pessoas muito sinestésicas. A experiência do mundo é muito concreta. A pessoa está muito enraizada. Os nervos estão ligados nessa condição que vem através da experiência do mundo, a experiência do mundo concreto. Outra coisa que a Terra produz é uma certa praticidade, porque normalmente para as pessoas de Terra, informação que não tenha uma utilidade, ela é descartada. As pessoas de Terra não dão muita importância para os estados muito filosóficos, os estados muito abstratos. Eles querem uma informação ou tendem a reter informação que seja capaz de produzir algo no mundo, porque a tendência deles é serem construtores, é serem engenhosos, é serem produtores. A Terra também torna os nativos desses 3 signos muito resistentes. Então tem corpos físicos fortes. Tem corpos físicos que são capazes de entrar numa relação profunda com o mundo material e sustentar essa relação. Normalmente são convencionais, cada um dentro de uma certa energia, Touro de um jeito, Virgem de outro, Capricórnio de outro, são muito fiéis e muito leais, características bastante terráqueas. Bom, de todos os signos de terra, a cautela é uma coisa importante. Eles conhecem os perigos do mundo, conhecem a capacidade que o mundo tem de produzir impacto. E como os sentidos são muito aguçados, esse impacto é mais intenso nas pessoas de terra. E essa cautela nesse relacionamento com o mundo produz seres prudentes. Os taurinos são bastante prudentes, os virginianos são bastante prudentes e os capricornianos talvez os mais prudentes do zodíaco. Outra coisa que a Terra produz é uma capacidade de manifestação muito grande, porque a ideia da Terra é que a gente seja capaz de receber um certo impulso no mundo interior, no mundo emocional e no mundo mental, e que esse impulso se traduza em algo no mundo físico, numa ação, numa construção, numa manifestação. Então, os taurinos, os virginianos e os capricornianos são extremamente trabalhadores, eles sabem que para transformar
uma ideia, um desejo em algo no mundo físico, exige esforço, exige trabalho. Esforço é uma das palavras-chave de Capricórnio. E também são muito engenhosos. Os taurinos são engenhosos de uma certa maneira, os virginianos de outra e os capricornianos de outra. Lembre que cada um desses signos, um está mais voltado para fora, um está mais voltado para dentro e um está mais voltado para o alto. Capricórnio, além de ser um signo de terra, é um signo de terra cardinal. Os signos cardinais são aqueles signos que estão apontando certas direções. Então, no zodíaco natural, nós temos o leste, o oeste, o norte e o sul, em certas posições do círculo zodiacal, e os signos que ocupam essas posições são chamados de cardinais, porque eles apontam para essas direções. Então, há um signo ali iniciando, que é Áries, tem um outro oposto que aponta uma direção oposta, que é Libra. Lá na base do zodíaco está Câncer, e nesse mesmo eixo, esse eixo vertical do zodíaco, lá no topo está Capricórnio. Então, o fato de apontar uma certa direção faz com que os nativos desses signos tenham um senso interno muito forte, no sentido de ir numa direção específica. Então, os arianos têm essa tendência, essa direção de conquista, de impulso, de chegar em algum lugar e, nesse lugar, manifestar o seu poder pessoal. Os librianos têm uma certa direção que leva eles a equilibrar e harmonizar relacionamentos, sejam horizontais, sejam verticais. Os cancerianos estão extremamente enraizados naquela experiência que está ligada ao seu ambiente. Então, o lar, a família, a pátria. E Capricórnio também está muito ligado a isso, mas aponta para o alto em vez de apontar para baixo. Ele tem uma certa noção de destino, ele tem uma certa noção de que precisa ir naquela direção de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de conquistas de coisas altas, de coisas grandiosas. Ele é um realizador de coisas grandes. Então, há em Capricórnio uma necessidade de subir. E para os nativos que estão muito ligados à força da personalidade, isso pode estar muito desenvolvido junto com esse senso de ambição muito forte que os capricornianos têm, e normalmente isso se direciona para a sua carreira, para a sua profissão. Mas Capricórnio quer subir, essa ideia da cabra montesa que está no topo da montanha, que diligentemente, passo atrás de passo, vai subindo a montanha. Para o Capricórnio é muito importante. Nós vamos ver que essa energia da subida coloca o capricorniano em relação direta com a lei da hierarquia, e ele quer ocupar lugares altos, ele quer assumir grandes responsabilidades, ele quer subir na escala social e, de uma certa maneira, ele quer subir na hierarquia humana, ele quer ocupar os postos mais altos. E para isso o esforço é grande e ele está disposto a fazer esse esforço por um período prolongado. Então, o governo, a política, a relação com as autoridades, pode ser de uma maneira positiva ou negativa, nós depois vamos ver um pouquinho sobre a sombra desse signo, mas tudo isso tem a ver com essa energia capricorniana. Se nós estamos falando de subida, então, apesar de ser um signo de terra, e a Terra está muito ligada à materialidade, veja, na escala da terceira dimensão, nós temos a primeira física, a segunda emocional, a terceira mental. Então, a mente é que está nessa escala hierárquica na posição superior. Então, o capricorniano, dos signos de terra, é o mais mental de todos. A ideia de tocar através da mente certas regiões de informação e conhecimento e ser capaz de construir estruturas para que essas ideias se manifestem aqui no mundo físico é uma coisa extremamente capricorniana. Se ele está ligado ao governo, à hierarquia, à política, à autoridade, então não há como fazer um relacionamento com essas forças sem mergulhar nas estruturas sociais.
E o capricorniano é muito atento às estruturas sociais. Ele deseja ocupar um espaço nobre, um espaço hierarquicamente superior dentro dessas estruturas. A função última disso é iluminar através do contato mental superior essas estruturas, trazendo ideias, trazendo estruturas mentais que vão fazer com que a estrutura física se adeque. Então, isso cria um status quo, né? Então, eu tenho uma ideia e eu preciso gerar uma estrutura aqui embaixo que se acomode a essa ideia. Isso é algo extremamente ligado à força capricorniana. Depois dessas estruturas criadas, ele se torna um grande conservador daquilo que deu certo. Essa é uma função capricorniana arquetípica. Então, os capricornianos são conservadores por natureza, são muito ligados às energias da pátria, da família, tudo que é estrutural dentro das relações humanas, Capricórnio tende a conservar. Depois nós vamos ter em Aquário, com a função uraniana trabalhando de maneira mais intensa, um renovador das estruturas, aquele rebelde que percebe que certas estruturas já não funcionam mais e tenta fazer com que as estruturas se renovem. Para que Capricórnio possa trabalhar dentro das estruturas, lhe é ensinado, através das experiências que ele atrai, a exercer o poder, a governar. Essa energia da governança começa lá em Leão, que também é uma constelação que está ligada ao poder, mas ela, em Capricórnio, recebe o auge da manifestação do seu arquétipo e do seu exercício. Então, Capricórnio deve aprender a servir através do poder em prol do coletivo. Capricórnio inicia no zodíaco os signos de serviço. Capricórnio, Aquário e Peixes são constelações de serviço. São constelações de pessoas que começam a fazer essa experiência de ampliar a sua consciência para um nível mais coletivo, menos individual, e em prol do coletivo, viver experiências. As experiências capricornianas são experiências de governo, experiências hierárquicas, experiências de serviço, onde ele busca criar estruturas sociais e governá-las para que o coletivo possa fazer as suas experiências. Então, essa energia cardinal de terra é que forma, de uma maneira geral, aquilo que nós conhecemos como Capricórnio. Quando a Terra é muito forte no nosso psiquismo, isso normalmente gera um temperamento. Então, nós conhecemos 4 grandes temperamentos que estão ligados às energias dos 4 elementos. Então, o elemento fogo produz um temperamento que é chamado de colérico, o temperamento terra, aonde Capricórnio está inserido, produz um temperamento chamado melancólico, o temperamento ligado ao elemento ar é chamado sanguíneo, e o temperamento ligado ao elemento água é chamado linfático. Então, não quer dizer que necessariamente um capricorniano tenha o temperamento melancólico, mas o temperamento ligado à terra é o temperamento melancólico. Então, se Capricórnio é uma estrutura psíquica muito intensa no mapa, isso pode indicar um temperamento melancólico. De qualquer maneira, os temperamentos se somam. O fato de você ter Sol em Capricórnio, ascendente em Capricórnio, muitos planetas em Capricórnio, ou nos signos de terra, em Touro e Virgem também, isso faz com que a presença psíquica dessa matriz comportamental melancólica esteja presente. Pode se somar a outros temperamentos, pode ter outros até que sejam preponderantes, mas a matriz está lá. Então, esse temperamento melancólico produz seres firmes e organizados. Essa é uma das primeiras coisas que o elemento terra faz. Como a gente viu, indivíduos que têm uma capacidade de se relacionar com o mundo através dos sentidos muito grande, então são bastante sinestésicos. A função da terra é guardar na matéria
os impulsos do mundo interior. Então, quando algo acontece na mente ou no mundo emocional, no mundo astral de um indivíduo de temperamento melancólico, isso produz uma vivência desses conteúdos que tende a se enraizar. Então, essa é a matriz principal dessa força do temperamento terra. Ele enraiza dentro da matéria a experiência. Essa força da terra dentro da consciência de um nativo taurino, virginiano ou capricorniano aspira à profundidade. Ele é como se a matriz mineral, se a matriz terra fosse um banco de dados sensível, um HD sensível à experiência psíquica. E quando um capricorniano, quando um taurino e quando um virginiano fazem uma experiência no mundo interno, essa experiência enraiza dentro da matéria, enraiza dentro da substância. Essas impressões ficam profundamente marcadas e guardadas. E por isso os signos de terra têm uma memória tão boa. É muito comum a memória taurina, a memória virginiana e a memória capricorniana serem bastante desenvolvidas, porque a Terra tem essa capacidade de armazenar experiência. E essa experiência, ela tem essa capacidade de ser vivida de forma profunda, ser vivida na raiz. A gente introduz o padrão vibratório típico da experiência mental e emocional dentro da substância física. É a matriz melancólica. Por isso, há uma grande capacidade nos seres da Terra de concentração e de resistência. Essa memória poderosa enraiza experiências. As emoções dentro de um ser de terra não são emoções que se mostram com facilidade. Diferente dos seres de água e diferente dos seres de fogo, que tem uma tendência a expressar as emoções de uma maneira bastante intensa e explícita até, a matriz terra produz nos seus nativos uma certa calma, uma certa serenidade, uma tendência ao silêncio e uma tendência à solidão. Então, é muito importante na matriz terra, no temperamento melancólico, esse recolhimento. E Capricórnio é dos 3 signos o que tem isso mais forte, essa tendência ao recolhimento. Veja, lá no hemisfério norte nós estamos entrando no solstício de inverno, então o que produz esse momento, aonde as forças de calor, aonde as forças de luz estão se recolhendo, é um impulso natural para o recolhimento da consciência no capricorniano também. Seriedade, que pode ser ao mesmo tempo confundido com frieza, e muitas vezes produz mesmo frieza, e uma certa necessidade de recolhimento e solidão são muito comuns no temperamento melancólico e no capricorniano mais do que nos outros. Também são gestadores de ideias, porque essas ideias que entram através do mundo interno dos nativos de terra, e de Capricórnio mais do que todos, porque ele é do signo de terra o mais mental, isso faz com que o tempo inteiro o nativo esteja grávido. Ele está o tempo inteiro ligado a certas forças mentais arquetípicas e ele tem uma capacidade de trazer essas ideias para o mundo material absurda. Capricórnio é o mais construtor de todos, mas ele já faz isso não de forma individualizada, mas faz isso de forma coletiva. O que o Capricórnio constrói para o grupo. Outro fator importante dentro da energia capricorniana é o seu regente, Saturno. Capricórnio é uma das constelações que tem o mesmo planeta regendo a cruz mutável
ou seja, a evolução do ponto de vista da personalidade, e a cruz fixa, aonde o ser vai entrando num relacionamento cada vez mais importante com o seu núcleo superior de consciência ou a sua alma. O Saturno é o regente das experiências nos dois ciclos. E esse planeta, que é muito temido na astrologia, é muito temido na experiência psíquica, porque ele produz certas experiências que podem ser um pouco doloridas ou podem ser um pouco limitantes para os nativos. Por outro lado, ele é uma função psíquica, ele é um atrator, um imã cósmico de experiências que podem produzir grandes expansões da nossa consciência. Vamos tentar estudar um pouquinho o que esse planeta faz. Então, a primeira coisa que Saturno faz, ele é um grande limitador. Ele é um limitador de experiência, um limitador de espaço, ele é um limitador de tempo. Ele é aquilo que produz fronteira. Fronteira que diz para o nativo até onde ele pode ir e da onde ele não pode passar. Então, essa é uma das primeiras coisas que produz dor na nossa consciência. Saber que nós estamos circunscritos num certo espaço físico ou interno, externo ou interno, mas um espaço que pode ser um espaço na consciência, e realmente isso é um produtor de dor. Primeiro porque, quando nós somos informados de uma certa restrição, nós queremos romper com ela. Por que eu não posso passar daqui? Por que eu não posso conhecer o que está do outro lado? Por que eu não posso fazer experiência naquele espaço? E essa ideia de que existe algo que não pode ser alcançado, que não pode ser visitado, é muito ligado à energia de Saturno, e Saturno é extremamente rigoroso com essas limitações. Aonde nós tivermos Saturno no nosso mapa, aquele espaço, aquela casa, aquela região, aquela constelação, onde ele estiver, vai ser um lugar na consciência e um lugar na experiência aonde a nossa capacidade sofre restrições. E isso produz dor, produz sofrimento. A função de Saturno é amadurecer a consciência. Então, não importa aonde Saturno esteja no seu mapa, em que constelação e em que casa. Naquele lugar onde Saturno está, ele produz amadurecimento, ele vai atrair magneticamente e principalmente mentalmente experiências de amadurecimento, experiências que devem colocar o nativo numa certa relação responsável com aqueles assuntos e com aqueles códigos que estão representados pela constelação e pela casa. Vejam, aonde Saturno está no nosso mapa, ele quer transformar um menino e um adolescente num adulto. Isso do ponto de vista evolutivo, isso do ponto de vista psíquico. Então, se o meu Saturno está na casa 1, ele quer me transformar. A casa do eu, a casa do ego, a casa da personalidade, ele quer transformar aquele ser num ser responsável e adulto, maduro. Se ele está na casa 2, ele quer transformar a minha relação com o mundo material numa relação madura. Se ele está na casa 3, ele quer transformar a minha relação com a comunicação, com o aprendizado, com a mente, com a informação, uma relação madura, e assim por diante. Agora, se Saturno é o regente do seu ascendente, ou é o regente do seu Sol natal, Capricórnio, se Saturno é o dispositor dos planetas que estão em Capricórnio, se você tem muitos planetas em Capricórnio, Saturno é o dispositor da experiência de todos esses planetas. Então, essa energia saturnina é uma energia que quer amadurecer a nossa consciência, quer levar a nossa consciência para um ponto mais elevado de experiência, de domínio daqueles códigos e de responsabilidade. E essa experiência de se tornar responsável, para a maioria das pessoas, é uma experiência que é feita de uma maneira um pouco dura, porque
para que eu me torne experiente, para que eu me torne maduro e para que eu me torne responsável, eu preciso começar a desenvolver a capacidade de percepção de que tudo que eu faço produz um impacto no mundo e produz um impacto na minha evolução, produz um impacto no meu ambiente, produz um impacto nas criaturas que estão naquele ambiente e produz um impacto naquilo que vai retornar do mundo para mim, como um produto da experiência que eu fiz. Por isso ele é chamado de o Senhor do Karma. E o Karma, essa grande lei que todos nós deveríamos conhecer cada vez mais profundamente, essa lei de que existe um retorno para tudo aquilo que eu lanço no mundo. Cada pensamento, cada sentimento, o meu desejo, quando eu impulsiono através do meu desejo e produzo através dele uma ação, aquilo vai ter uma certa direção, vai sair em direção ao universo, ao cosmos, reunindo substância, informação e energia que tem ressonância com aquele impulso e depois vai voltar. E eu vou sofrer o impacto e vou ter que colher as consequências do que este impacto produziu no mundo. Então, a experiência saturnina é uma experiência, quando nós somos imaturos, um pouco dura, um pouco difícil. Se eu estou lançando no mundo só coisas boas, eu não vou sofrer. Pelo contrário, quando aquilo retornar, aquilo ali vai ser um foguete evolutivo, né? É um bumerangue que retorna me trazendo frutos. Mas se eu estou direcionando para o universo tudo aquilo que tem a ver com a minha imaturidade, com a minha infância psíquica, com a minha adolescência psíquica, com a minha imaturidade evolutiva, é claro que eu vou ter que colher coisas que não são muito agradáveis. E esse impacto gera crises, e essas crises geram amadurecimento. Saturno, como senhor dos ciclos, faz com que certos marcos sejam colocados. Então, há períodos para que esse desenvolvimento aconteça. Então, Saturno é um grande marcador do tempo, um grande marcador de ciclos. Saturno faz a sua revolução, Saturno dá uma volta completa no zodíaco em 28 anos. Então, se você for dividindo esse período de 28 anos, você vai ter subperíodos, você vai ter subciclos. E conforme ele vai andando no mapa e formando ângulos com o nosso zodíaco natural, com as nossas constelações e principalmente com os planetas que estão ali alojados, esses ciclos vão sendo disparados e nós vamos colhendo através desses pontos no nosso mapa as experiências que fomos fazendo ao longo dessa trajetória. Saturno também é o senhor da mente, e como senhor da mente ele produz um nível de experiência que está muito ligado ao plano mental. Normalmente, nas individualidades, nas consciências que estão na cruz mutável, ou seja, onde o ego, onde a personalidade é o centro de referência da experiência, é a mente concreta que está trabalhando, essa mente que produz pensamento, classifica, deduz, é lógica, é uma mente que está ligada aos processos de classificação, de julgamento, de inferência, de dedução, é uma mente que se apropria da informação do mundo através dos sentidos, é uma mente que é bastante construtora. Então, só depois, quando a gente vai passando para a cruz fixa e depois para a cruz cardinal, é que esse mundo mental superior começa a se revelar para o capricorniano. Mas no começo é uma mente prática, é uma mente do mundo. E é uma mente que é capaz de se ligar a certas ideias que criam estruturas aqui embaixo. Para criar essas estruturas, Saturno produz no nativo um grande poder de manifestação. Então, ele é o senhor da construção, o senhor da manifestação. E, acima de tudo, ele é esse senhor dos limites. Ele cria muros, ele cria fronteiras e diz, enquanto você não amadurecer, dessas fronteiras você não pode passar. E essa
essa consciência da limitação gera experiências que podem fazer com que a nossa consciência cresça e amadureça. Então, lá do ponto de vista da personalidade, Capricórnio é o auge da cristalização dessas energias, do ego. O capricorniano é extremamente consciente de que ele quer ocupar posições cada vez mais elevadas. Então, ele tem uma autoconsciência muito grande e trabalha para que o mundo lá fora o enxergue como um ser de valor. E o seu valor está na sua capacidade de trabalho, de esforço e de construção. Se isso é forte, também nesse signo, nós temos, do ponto de vista da personalidade, um máximo apego ao mundo da forma, ao mundo da matéria. Então, o capricorniano é um ser ligado, enraizado no mundo tridimensional. E essa raiz que mergulhou profundo na matéria é, como a gente viu do ponto de vista saturnino, um limitador de experiência, porque ele faz com que o apego ao mundo da forma seja muito grande. Vai precisar depois viver certas crises importantes para romper com esses apegos e poder se liberar. A raiz produz no capricorniano uma predisposição muito intensa a viver dentro de certos padrões psíquicos que são herdados da pátria, da cultura, do clã, da família. E ele tende a se mover dentro desses padrões psíquicos herdados e a sua capacidade de se liberar deles é muito pequena. Nessa fase da cruz mutável. Nas outras fases, principalmente na cruz fixa, começa a existir um grande impulso para se romper com isso e se universalizar. Se Saturno está trabalhando como um limitador de experiências e um indicador de que certos passos só serão possíveis depois da maturidade, essa presença de um instrutor que é visto do ponto de vista psíquico como muito severo, faz com que o nativo do signo de Capricórnio tenha um medo muito grande enraizado dentro dele. Esse medo é produzido por Saturno, é produzido por essa experiência da pressão pelo amadurecimento e pela pressão de assumir as responsabilidades que devem ser assumidas para que esse amadurecimento aconteça. E no capricorniano esse medo é muito vivido a partir da matéria, da substância. Então há um temor pela carência, há um temor pela perda do que é conquistado, há um temor pela queda hierárquica da sua expressão no mundo. Então, não possuir o suficiente, viver a experiência da restrição é algo, para o capricorniano na cruz mutável, muito intenso e gera um apetite cada vez maior pelo mundo material. O medo de não ser capaz de possuir aquilo que ele acha que deve no mundo material vai tornando ele cada vez mais mesquinho de um certo ponto de vista. O capricorniano tem esse grande impulso de subir a montanha, ou seja, de subir na hierarquia, seja ela qual for, na hierarquia da empresa, na hierarquia da família, na hierarquia social, ocupar cargos de autoridade cada vez mais altos, e ele vai subindo a montanha carregando a sua bagagem kármica, como é regido pelo Senhor dos Ciclos e pelo Senhor do Karma, então ele tem que subir a montanha carregando tudo aquilo que ele é no momento, tudo aquilo que ele foi. E essa subida se torna árdua, porque o impacto kármico no capricorniano é muito intenso, é muito forte, ele precisa ficar cada vez mais consciente daquilo que ele produziu, das consequências daquilo que ele viveu. Então, há um esforço árduo de carregar esse peso kármico montanha acima, e cada vez ele vai sentindo mais o peso
e cada vez ele vai ficando mais consciente, mais maduro do que significa as suas ações no mundo. Conforme as crises vão acontecendo e ele vai se tornando mais responsável por tudo aquilo que ele produz no mundo, certos tijolos kármicos, certas pedras kármicas podem sair da mochila e ser depositadas ao longo do trajeto da montanha. E lá em cima, no alto da montanha, ele vai ter que sacrificar algo mais precioso, aquilo que ele mais ama e que deve ser colocado no altar das expansões da consciência. Essas crises de responsabilidade e amadurecimento vão quebrando a rigidez da matéria e vão quebrando a rigidez das estruturas nas quais ele se inseriu e permitindo que a luz que está no alto da montanha, aquela luz solar, aquela luz da consciência do mundo superior, aquela luz mental superior, desça para o mundo das estruturas físicas e materiais e ilumine aquilo. Essa é a função última da energia capricorniana. Então, se de um lado ele é tenaz, resiliente, organizado, planejado, capaz de um esforço prolongado por um período realmente longo, construtor, rigoroso, mentalmente disposto a contato. Por outro lado, aonde a luz entra, ela produz sombra. E a sombra capricorniana, a principal delas, está ligada à ambição. Capricorniano é extremamente ambicioso. E quanto menos maturo, mais a ambição é material, e quanto mais maturo, essa ambição vai ficando cada vez mais sutil, até que a cruz fixa chega e essa ambição começa a ser uma aspiração pelo serviço, uma aspiração para assumir o seu local, o seu lugar dentro do mundo, dentro do coletivo, e começar a produzir um serviço cada vez mais intenso à humanidade e aos reinos. Rigor se transforma em rigidez. Então é a outra face da moeda. O lado luminoso é o rigor e o lado sombrio é a rigidez. Há essa grande vontade de ocupar cargos altos e locais de hierarquia alta, e isso pode levar o capricorniano a experiências de um governo mal feito. Então, o autoritarismo é a outra sombra importante dentro desse movimento psíquico que é Capricórnio. Por outro lado, esse lugar na hierarquia pode ter espaços que estão abaixo da onde eu ocupo, e aí eu posso me tornar bastante autoritário com aqueles que me servem, que estão à minha disposição, e tem pessoas que estão acima, e o capricorniano pode se tornar bastante servil, submisso à autoridade. Então, há um certo servilismo que não é uma maneira evolutiva de se relacionar com aqueles seres que ocupam um lugar mais alto do que o meu. Puxa-saquismo e todas essas forças de bajulação que fazem com que o capricorniano toque os níveis mais elevados da hierarquia com uma energia que não é boa. Frieza mental, ou seja, falta de empatia, não conseguir se colocar no local do outro, como o signo de terra é um signo muito receptivo, mais rígido, duro, estruturado, a informação que chega do outro, às vezes, encontra esse lugar frio mesmo. E a frieza é uma sombra capricorniana. Severidade, com aqueles que estão ocupando posições hierárquicas inferiores, e talvez a sombra mais limitante de Capricórnio, o medo. A experiência capricorniana produz fobias, e essas fobias precisam ser identificadas dentro do psiquismo e precisam ser vencidas. Bom, nós vamos caminhar ao longo desse mês pela energia de Capricórnio. Então esse é o primeiro vídeo que está saindo do forno. Provavelmente na semana que vem vai sair um novo vídeo sobre a energia de Capricórnio a partir da cruz fixa, ou seja, daqueles seres que já estão fazendo um relacionamento com seu núcleo de consciência superior. E aí vamos ver como que tudo isso funciona de um ponto de vista mais alto. E nós temos os vídeos anteriores também, falando da energia de Sagitário, falando da energia das outras cruzes. Se você ainda não viu,
provavelmente é porque você ainda não está inscrito no canal. Então eu peço que você se inscreva, dê o seu like, comente aquelas coisas que você gostou do vídeo, comente também, ou faça perguntas, ou mande perguntas para o canal, para aqueles assuntos que você não entendeu muito bem, para que a gente depois possa produzir outros vídeos, e com esse seu relacionamento mais intenso com o canal, você dá uma força imensa para que o canal consiga progredir e para que esses conteúdos possam chegar em outras pessoas também. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, fique atento, porque daqui a pouco começam a sair as notícias sobre os cursos e os movimentos que vão acontecer em 2022, e a gente vai se encontrar de novo daqui uma semana com o vídeo de Capricórnio na Cruz Fixa. Então, até lá, feliz ano novo, que essas forças de renovação aconteçam da maneira mais consciente possível e que a gente comece a preparar um 2022, se Deus quiser, melhor do que foi esse 2021, com mais consciência, com mais maturidade, que é a marca de Capricórnio na nossa consciência. Então, até lá e nos vemos em breve. Gratidão.